Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é o veículo mais importante do grupo Bandeirantes de Rádio e Comunicação, porque aqui começou tudo. Falando em começou tudo, na segunda-feira eu tenho uma dificuldade em juntar palavras e tentar passar para você o que vai ser o resto da semana. Porque a preocupação principal é que a gente precisa de um pouco de esperança, não é? Mas eu não vejo como falar em esperança num país onde há tanta falta de boa vontade desses nossos governantes, seja eles quem forem, em pensar realmente no povo. Eu fico pensando nas reportagens que apresentamos no sábado e na sexta-feira e na quinta, onde o frio aparece no Brasil de uma forma definitiva e clara como uma exposição da miséria humana. Não é? Como é que pode ainda você pensar que a cidade de São Paulo tenha quase 60 mil pessoas morando na rua? Gente que perdeu seus empregos, gente que já morava na rua porque tinha desiludido-se da vida, mas agora o motivo é social, além de psicológico. Muita gente perde a vontade de viver e não quer nem ter casa, e não quer, mas por opção mesmo, conviver socialmente. Médicos, advogados, é isso que dizem os moradores de rua, que entre eles há gente formada, mas a maioria, num país miserável, de uma divisão de renda canalha, a maioria está lá pelo fator social. Não tem como pagar nem a roupa do corpo, nem a comida que deve comer, não tem como pagar água, luz, aluguel, casa, e aí vai para a rua. O pior é que agora não são casos isolados de alguém que abandona a sua família e vai embora morar na rua, não. São famílias inteiras que estão jogadas ao relento a um frio, às vezes, de 0 grau. Terrível. Triste, lamentável. Porque se esconder do frio não tem jeito. Dentro de casa, às vezes, o cara com aquecedor passa um frio terrível, tem que botar 2 ou 3 cobertores. Tem gente que esquenta a lenha e morre por causa disso, dentro do quarto, como aconteceu com uma família no inverno passado. Às vezes a casa pega fogo. Mas e na rua? No chão gelado do pátio do colégio, lugar onde nasceu uma das cidades mais lindas e mais importantes e mais ricas do mundo, que é a nossa querida São Paulo, que tem todos os defeitos de uma grande cidade, mas é tão bela e tão maravilhosa. E se Deus quiser, vai ter de novo as oportunidades que todas as grandes cidades do mundo oferecem às pessoas. Porque São Paulo também se chama Esperança. Criada por mãos calejadas, principalmente de nordestinos, e com o seu crescimento desenfreado, ela foi oportunidade para milhões de pessoas que passavam fome nos seus estados, vieram para cá e fizeram uma cidade-estado. Aqui tem 23 milhões de habitantes, dá 2 Bélgicas, onde nós temos a capital da Comunidade Europeia. Mas você vê essa cidade ferida, com coisas terríveis que ninguém resolve. A Cracolândia não fala mais nada. Todo prefeito que chega em São Paulo diz que vai acabar
com aquela miséria humana de gente sendo destruída por traficantes, derretendo com as drogas que tomam todo dia. Aí já nem falo mais nada. O alerta do senhor procurador durante a pandemia, o Sarrubo, de que poderia haver distúrbio social se o lado humano para essas pessoas que moravam na rua, isso já faz tempo, não foi agora, e que não foi ouvido aos ouvidos surdos dos comandantes da cidade, vem agora com mais clamor. Não é possível que 60 mil pessoas ocupem as ruas dessa cidade e um dia não se revoltem. O procurador avisou, falou, olha, daqui a pouco pode haver saque, roubos, e isso vai acontecendo aos poucos, mas antes disso, você vê a verdadeira miséria humana. A imagem que nós tivemos na reportagem do Sérgio e da Marcele, no Brasil Gente, de ratos, comendo o resto de comida que vem naquelas marmitas, que não é gente da prefeitura, não, que gente benemérita, verdadeiros anjos da guarda, de ONG ou não, distribuem a essas pessoas. O resto que sobra ali, os ratos vão lá comer, e é rato maior que gato. E é uma cena tão triste, mas tão triste, dos ratos que também têm frio e procuram abrigo depois de comer, aonde? Debaixo da coberta de quem está ali, jogado no pátio do colégio ou nas praças da cidade. Há uma cena tão terrível que você vê o bicho entrando debaixo da coberta de um morador, não sei se morador ou moradora de rua, porque não dá para ver, está coberto até a cabeça pelo frio gélido que ali estava, e de repente a pessoa se mexe e nem tem preocupação de sair correndo do rato ou de tirar o rato dali. Porque devia estar desmaiada por causa do frio congelante. Só se viu que estava viva porque quando o bicho entrou, ela se mexeu, mas ali ficou, dividindo o seu espaço com o rato. Ela e o rato. Aqueles ratos da praça representam muitos dos ratos metidos na política brasileira, que fazem com que esses moradores, por incompetência deles, políticos gestores da cidade, do governo e do país, fazem com que essas pessoas convivam com ratos. Porque a gente elege alguns caras que são os verdadeiros ratos da nação. E se os outros não fizerem por onde exterminar esses ratos do Congresso Nacional ou das casas legislativas estaduais ou de câmaras municipais, os bons políticos, os ratos da política vão fazer com que o povo tenha que viver no meio de ratos. Vai muito além disso, porque corta o coração você vê o Robson, que representa essas pessoas, dizendo que pelo menos 20 crianças com menos de 1 ano de idade estão morando com as suas famílias na rua. Sábado, nós vimos uma família de um cidadão que fala bem, de uma moça que fala bem. Ela tinha emprego fixo, ele emprego fixo, mas que com a pandemia o emprego virou pó. Ela acho que era atendente de telemarketing, ele eu não lembro a profissão, mas tinha. Subiu, se evaporou, como os mais de 20 milhões de desempregados que tem hoje no Brasil, o emprego dele sumiu. E nasceu um bebê.
E aí eles contam a história de como é viver numa cabana dessas que você monta no meio do mato para camping. Na hora do gelo, do frio, ele fala, olha, eu coloco alguns panos aí em cima da barraca, fiz até uma porta improvisada aqui, com tecido, mas não dá. O frio é congelante. Mas e a criança? A criança, a gente sofre mais do que ela, tenta ficar juntinho para que ela não sofra tanto frio. E assim as pessoas vão morrendo e a prefeitura nega que seja de frio. Claro, por que esses caras que negam que seja de frio não tiram suas roupas e vão dormir na rua pelo menos um dia, numa madrugada fria, de 0 grau ou mais? Não precisa ser isso não, sensação térmica de 6. E vejam se eles conseguem ficar lá uma noite inteira ou voltam para suas mansões incompatíveis com seus salários parlamentares ou com o dinheiro que ganham em qualquer lugar. Vai lá ver se é bom, para depois falar que não morreu de frio. Além disso, beneméritos que vão ao centro da cidade são verdadeiros santos, anjos sem asa, que Deus não deu asa para que ele não voasse e ficasse aqui na terra e fizesse o papel que o Estado não faz. Então lá, várias entidades, ou às vezes pessoas mesmo, que comovidas compram marmitas e vão distribuir. É um pratinho de comida e um papel higiênico, um rolo de papel higiênico. As filas que se formam ao redor dessas pessoas para pegar um pratinho de comida e um rolo de papel higiênico são incrivelmente grandes. Gente com a roupa desgastada, mas você percebe que algumas pessoas bem vestidas. A roupa desgastada, porque não troca faz tempo, porque talvez até esteja morando na rua, mas que representa a roupa resquício de um passado não muito distante, que aquela pessoa que está ali com a mão estendida, ou tem casa, ou mora numa comunidade, ou mora numa favela com casa de madeira e de plástico, ou que então já morou em algum lugar, mas que está lá de mão estendida, com um bebê no colo, pedindo um pratinho de comida e agradecendo. Porque não vai nem comer. O que tem ali dentro, às vezes, é farto, mas ela distribui para os filhos. No caso do marido, para a mulher. Às vezes os pais deixam de comer para que os filhos comam, para que possam levar a vida. Tem esperança para frente? É difícil. Porque o nosso Paulo Guedes, esse gênio da economia, vem e diz para o Bolsonaro, ou você dá Bolsa Família decente, ou você faz obras para que as pessoas tenham emprego. Ora, mané, super inteligente, gênio da economia, qualquer dona de casa que passa fome hoje, ou qualquer dono de casa que passa fome hoje, porque às vezes uma mulher ou o marido tem emprego, quando os dois não têm nenhum, são muito melhores economistas do que você. Ninguém quer esmola de governo, ninguém quer Bolsa Família do governo, nem auxílio emergencial. Mas eu repito, hoje precisa, mané. Porque mesmo se você fizer obras, muitos ainda vão ficar sem emprego no Brasil. Como é que eles vão fazer para comer? Como é que eles vão fazer para ter um teto? Como esse casal que eu falei, a gente sente muita falta de higiene para tomar banho.
A gente não tem lugar para tomar banho. Às vezes nem para tomar água. Eu vi que tem uma bica lá, não sei que lugar, acho que foi na Folha de São Paulo, que ninguém sabe de onde vem essa água dessa bica. É onde muita gente que mora na rua vai tomar água. Então, Mané, o povo precisa de obra, mas precisa do auxílio emergencial e do Bolsa Família por enquanto. Porque o dia que houver governo digno, que dê emprego para todo mundo, dê trabalho para todo mundo, dê condições para que todo mundo seja cidadão brasileiro. Porque o cidadão brasileiro, ele se pronuncia, como eu sempre falei, perante a nossa Constituição, eu moro na rua tal, número tal. Eu tenho endereço, portanto, eu sou cidadão da República Federativa do Brasil. Quantos não tem? Vai além para dizer mais. O preço da comida hoje, café, açúcar, feijão, óleo de soja, que é abusivo, tudo isso é atrelado ao dólar. Então, quando o dólar sobe, esses caras aumentam tudo, principalmente o que é o básico, que é a cesta básica. É tudo atrelado ao dólar, e eles aumentam. Mesmo na pandemia, sem emprego, com 60 mil pessoas morando nas ruas da maior capital, do maior estado, do estado mais populoso do Brasil. Eles continuam aumentando. Porque o dólar é atrelado ao preço do mínimo que você come. Mas como no combustível, eles aumentam o combustível com o dólar, como aquele Mané que era presidente da Petrobras, e o Bolsonaro tirou e botou outro e continuou do mesmo jeito. O dólar cai, o combustível não cai. Não cai. O dólar cai, o arroz, feijão, soja, óleo de soja, açúcar, café, também não cai. Não cai. E assim fica numa espiral terrível. Nós vamos começar, mesmo durante a pandemia, reaquecer a economia. Tá bom. As empresas vão trabalhar com o quê? Energia elétrica. Quem vai pagar a conta? O cidadão brasileiro comum. Que aqui em São Paulo, essa Enel esbulha o cara com contas absurdas que chegam até R$8.000. Depois vem falar que é erro do relógio que eles instalaram. Quem está satisfeito com essa Enel aí, levanta a mão. Só o Dória que trouxe a Enel para cá. Mais ninguém. Então recupera-se a situação econômica com produção maior das indústrias que usam energia elétrica. Grande parte das indústrias precisa, algumas exclusivamente, de energia elétrica. E aí sobe a sua conta de luz. Você tem dinheiro para pagar a conta de luz? Claro que não. Você não tem dinheiro nem para comer, nem para botar combustível no carro. Que o diga aí os nossos queridos motoristas de táxi e aplicativo, os meninos que usam moto para entregar comida em todo lugar e são maltratados. E você que usava o carro para trabalhar e agora é obrigado a se meter num transporte coletivo assassino, onde 14 milhões de pessoas no meio de uma pandemia se aglomeram, primeiro porque o governador não cumpriu a palavra que o secretário deu de manter 100% da frota andando. Quando deu um bi de prejuízo, ele diminuiu a frota de trem e diminuiu a frota de metrô. As empresas de ônibus já não falam mais, essas mandam na cidade de São Paulo há mais de 60 anos e nem o prefeito Bruno Covas conseguiu fazer essa frota andar 100%,
porque fica na mão de vereador poderoso que manda em tudo. E a mesma coisa parece esse prefeito refém dessas mesmas forças. Então o cara que tinha condição de ir de carro é obrigado a se meter no meio de 14 milhões de pessoas no transporte coletivo de São Paulo, arriscado a se contaminar, matar alguém da sua família, ou ele mesmo morrer ou ficar doente e ser mandado embora do emprego e daí por diante. Então, onde é que você pode falar em esperança? Soma-se isso um quadro de instabilidade terrível. Hoje tem o escândalo da rachadinha, que é a do dia. O Jair Bolsonaro usava parentes para esquema de rachadinha, os filhos já eram acusados disso faz tempo. Soma-se a isso o fato de a própria PGR, o cara colocado lá, o Aras, pelo Bolsonaro, ter aberto inquérito para apurar se o presidente prevaricou no caso das vacinas ou não. E os adversários políticos querem um super pedido de impeachment do presidente da República. O ministro Marco Aurélio disse com muita propriedade, agora há pouco, Fernando Henrique falou com muita propriedade outro dia. Tem que fazer uma média entre os dois e pegar mais opiniões. Mas já estamos numa pindaíba de dar dó. Ficar trocando o presidente toda hora é ruim para a democracia, como disse o ministro Marco Aurélio. Mas o presidente Fernando Henrique disse o seguinte: eu passei por vários processos de impeachment, enfrentei e ganhei o processo de impeachment. Mas que não é bom para a democracia, não é. Agora, os fatos têm que ser apurados. Isso é uma coisa clara. Os fatos têm e devem ser apurados. Se é o momento adequado ou não, é outra coisa, mas os fatos são fatos. E eles têm que ser apurados. É possível até que o presidente não seja empichado, nem com evidências muito claras, porque ele gastou bilhões de emendas parlamentares, onde os senhores parlamentares da Câmara de Deputados dificilmente deixarão, pelo número de votos que tem, passar um processo de impeachment. A não ser que haja revolta do povo brasileiro indo às ruas, como aconteceu nesse fim de semana, e muita gente foi espancada de uma forma que precisa ser apurada por quem que espancou. Se não, nem eleição a gente vai ter, hein? E aí a democracia vai para o chamado espaço. Não deveria ter manifestação de rua? Não. Porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas não teve eleição? Se esses gênios levaram 100 milhões para o abatedouro, para ir lá se arriscar a morrer, para ir lá votar neles, por que não pode ter manifestação de rua, então? Porque não tem distanciamento social. É. E nessas eleições houve distanciamento social? Houve coisa nenhuma. Fizeram campanha na rua, aqueles que se diziam contra negacionistas foram todos negacionistas para eleger os seus prefeitos, alguns prefeitos foram negacionistas também e pronto, acabou. Foi uma zona eleitoral. Então, se teve uma zona eleitoral, que mal há o povo ir na rua para protestar. É uma questão de lógica. Eleição você pode levar 100 milhões para as ruas. E não teve distanciamento porcaria nenhuma. Quem diz que teve, não teve. Quem diz que não teve aglomeração, mentiu. Quem diz que não teve campanha em comunidade, mentiu. Quem diz que não teve campanha em culto, fechado ou não, mentiu. Então, se teve eleição, levam o gado com 100 milhões de bois e vacas para pastar. Por que nós que somos tratados como gado não podemos ir protestar na rua? Uma diferença, hein?
O gado de verdade come. A maioria do gado que está saindo para a rua aí e que foi votar nem comida tem. O natural e melhor é que os candidatos sejam julgados na urna ou nas urnas. Tá legal, o Lula foi mal investigado, segundo o Supremo, porque ele que tomou a decisão, e houve participação incestuosa do Moro com os procuradores, o Ministério Público, e por isso o Lula é beatificado e, de repente, as ações contra ele voltam lá atrás. Não significa que o Lula seja inocente. Significa que, por erro de investigação e julgamento, no entender do Supremo, o Lula tem o direito de ter ficha limpa por enquanto. Mas o por enquanto no Brasil vai ser pro resto da vida, mesmo porque ele já tem uma idade avançada. E a segunda instância, que acredito, fizeram muito passar a segunda instância, por Lula ser preso e não disputar a eleição passada, dessa vez derrubaram a segunda instância, abriram as portas do inferno e saíram de lá criminosos políticos, gente do crime organizado, violentadores, chefes de quadrilha. Eleição passada, botaram a segunda instância para tirar o Lula da rua e impedir que ele participasse das eleições. E esse ano fizeram diferente. Não tinha ninguém para bater o Bolsonaro, abriram as portas do inferno, soltaram o Lula, que não está anistiado. Ele só não vai ser julgado mais, mesmo porque não vai dar tempo, porque acabaram com a segunda instância. Então os processos dele vão voltar tudo lá para trás. Mas é bom que o Lula seja julgado nas urnas. Se o povo brasileiro acha que ele é inocente, que vote nele. Se acha que ele realmente cometeu os crimes que ele cometeu, que não vote nele, que ele seja julgado nas urnas. A mesma coisa o Bolsonaro. Seria interessante que quem acreditou no Bolsonaro e não acredita mais, não votasse nele. Quem acreditou no Bolsonaro e continua acreditando, vota nele. O julgamento das urnas, já que o julgamento da justiça não tem acontecido, me parece que no meio de uma pandemia, numa miséria desgraçada, vai ser justo porque o povo sente na pele a situação que nós estamos vivendo. Então, nem o Lula preso, nem o Bolsonaro empichado seria o melhor dos quadros para que eles fossem julgados nas urnas. Se você acha que o Lula não roubou mesmo, vota nele. Se você acha que ele roubou, vota no Bolsonaro ou em qualquer um. Se você acha que o presidente da República prevaricou, não comprou vacina, participou de rachadinha, vota no Lula. Ou senão você vota em outro. Mas que o julgamento seja nas urnas democraticamente. Já que subverteram as leis do país, uma hora prende para o cara não participar, outra hora solta para ele participar. Uma hora distribui emenda para não passar pedido de impeachment. Aí volta-se a pior velha política. Então que o julgamento seja feito nas urnas, lá. Deixa o povo decidir. Se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Eduardo Leite, se é, sei lá quem é candidato, o Ciro. Não é? Que sejam julgados pelas urnas democraticamente. Seria o melhor para o país. Mas melhor mesmo para o país é o povo se perguntar: está tudo bom, está tudo legal. Se você acha que você está tendo uma vida boa, uma vida bacana, e perguntar toda noite, a hora que você for deitar, for dormir, se acreditar em Deus, for rezar, se não, muita gente está tomando remédio para dormir. Se não acreditar em Deus, que durma em paz, porque muita gente dorme em paz porque não acredita em Deus, mas tem a consciência tranquila. Na hora que você for deitar,
Faça aquela pergunta que eu fiz para você. Você acha mesmo, de verdade, que a maior parte da classe política brasileira, até hoje, pensou em você? RB, esta sim, fechada com você. Opinião. O que é certo é certo.